Olá a todos, tudo bem? Então, com vocês, Filosofia Renan, esse canal de reflexão de vários assuntos filosóficos ou de atualidades. Agradeço pela atenção e paciência de todos. Para aqueles que estão acompanhando a primeira vez, faça a sua inscrição no canal para você estar sempre acompanhando os novos vídeos aí semanais que são gravados. Então vamos nessa perspectiva das nossas reflexões, né? Toda reflexão ela aborda questões existenciais, questões do dia a dia, né? O cotidiano, das coisas mais simples, das coisas mais complexas. Não tem no intuito de trazer respostas, mas o próprio fato de levar nas reflexões já ajuda na perspectiva de refletirmos sobre a nossa busca de respostas. Nesse sentido, né, nesse cenário diferente, com o vento, com as árvores, com o canto dos pássaros, com o latido dos cachorros, né, essa é a dinâmica do mundo. O mundo ele não para, né, a vida não para, e nessa questão do mundo não parar, a vida não parar, tudo isso tem a ver com emoções. Então, nessa reflexão de hoje, de uma forma mais sintetizada, é abordar uma questão das emoções, né? A filosofia ela é muito próxima do campo da psicologia, que a psicologia, alguns vão dizer que surge lá em Platão. Tem uma obra muito famosa de Platão, o Diálogo com Fedro, que ele vai falar sobre essas questões do funcionamento da nossa alma, né? O que Platão vai chamar de psique, que é a razão do ser humano, né? Esses funcionamentos. As emoções estão ligadas do funcionamento da nossa mente. A filosofia tem uma ramificação que é chamada e conhecida de filosofia da mente, procurando entender como funcionam os fenômenos de nossas emoções. A nossa reflexão é uma perspectiva filosófica com alguns elementos. Então eu mencionei emoções, né? A palavra emoção, emovere, para fora, né? Passar, então tem o significado de mover de dentro para fora, entrar em contato. Entrar em contato com o que, necessariamente? Podemos dizer que é um modo de comunicar os nossos mais importantes estados e necessidades internas. Então as emoções são estados mentais e fisiológicos que provocam muitas reações motoras e glandulares, né? No sentido de glandulares, é no aspecto que atinge o nosso corpo, atinge a nossa forma de se portar perante as situações, além de alterar a aprendizagem e o comportamento, podendo ser definidos como reações afetivas agudas, momentâneas, desencadeadas por estímulos significativos. Então, nesse sentido, ela impacta totalmente o nosso modo de vida. E pensando em modo de vida, em bem viver, tem a ver aí diretamente com a questão filosófica. As emoções são também adaptações singulares que integram o mecanismo com o qual os organismos regulam sua sobrevivência fisiológica e social, sendo um poderoso mecanismo de aprendizagem. Então, nós aprendemos com as nossas emoções. E nesse sentido de aprendizado, não faz muito bem à saúde querer a todo momento suprimir as nossas emoções. É preciso realmente entender como nós estamos funcionando com nós mesmos e como nós estamos funcionando perante o mundo. As emoções são sensores entre nós e as circunstâncias, entre a nossa natureza e as exigências do ambiente. Assim, a emoção é um estado afetivo intenso, de curta duração, originando geralmente como uma reação do indivíduo a certas excitações internas ou externas, conscientes ou inconscientes. Estudos recentes enfatizam que os diferentes tipos de emoções emergem de um processo de construção, ou seja, operações psicológicas básicas como percepção, atenção e memória, e novamente remota lá ao diálogo de Platão com Fedro, falando sobre essas questões, principalmente na questão de memória e percepção. Combinam-se para gerar um significado emocional que é influenciado por fatores sociais e linguísticos. É como se cada episódio emocional fosse construído pelo cérebro a partir da combinação do afeto central, uma representação das sensações relacionadas ao corpo e um processo de categorização
baseado na experiência anterior e mediado pelo conhecimento conceitual e linguístico. E nesse sentido, tem tudo a ver com a questão de sobrevivência. E novamente, falando de sobrevivência, nós entramos no campo filosófico e psicológico. Assim, desde o início dos tempos, as emoções têm uma grande importância na vida humana. Quando, por exemplo, um homem enfrentava um animal, a capacidade de agir em frações de segundos era o que determinava ser devorado ou não. A maioria das espécies que não foi capaz de uma reação imediata não se perpetuou. O intervalo entre o que dispara a emoção e sua manifestação é quase nenhum, é milésimos de segundos. Portanto, os mecanismos que avaliam a percepção de um acontecimento são muito rápidos, não chegando ao nível da consciência. A partir daí, uma série de reações corporais começam a ocorrer, ou seja, o corpo normalmente se prepara para agir frente a um evento do ambiente. E nesse sentido, acho muito interessante esse campo da própria pesquisa, da reflexão. Eles fizeram um mapa da reflexão com as emoções, eles fizeram um mapa das emoções lá na Universidade de Aalto, na Finlândia. Os neurocientistas dessa universidade, eles entenderam que cada região do corpo, ele vai, de certo modo, ter um tipo de significação do sentimento, conforme vocês vão conferir no mapa a seguir. Então, após a análise desse mapa das emoções, é extremamente importante entender o motivo de nós não ficarmos reprimindo, engolindo tudo o que nós sentimos. Eu estava lendo, tem uma revista digital chamada Revista Bula. Aí tem uma escritora, Ruth Borges, ela escreveu um texto interessante que merece uma reflexão. Né? Onde ela diz assim: se você engolir tudo que sente, no final você se afoga. É impossível entrar no tatame da vida sem levar uns tapas dela. Mágoa, tristeza, dor, raiva são sentimentos que atravessam sem pedir licença. A verdade é que enquanto estamos sentados na pedra, fitando o abismo em dor, mastigamos as emoções, mas nem sempre as digerimos bem. Emoções engolidas e não digeridas corroem conforme um ácido. É bicho morando no estômago, mordente, cáustico, é soda. Emoções indigestas são como bruxas trancafiadas no corpo, medonhas a carregar sensações malditas e malditas. Volta na questão da linguagem, aquela forma de reprimir o que nós estamos falando, nós vamos reprimindo. De muita forma que nós somos criados, a repressão da própria forma de reprimir a criança na sua forma de falar. Não que nós não tenhamos que corrigir, mas muitas das vezes ela está começando a se expressar e nós já podamos aquele momento de fala. Mas na sequência da reflexão, ninguém quer saber de falar de sentimentos mal cheirosos. Então a gente engole. E esse mal entendido vira coisa que entra no estômago, percorre a garganta, o peito e se dá na nossa boca e nossa paz por uma vida inteira. E aí cedo ou tarde, todas as dores do mundo hão de querer vomitar, regurgitar o mal resolvido e nos contorcer novamente as entranhas. É preciso um pouco para se fazer falar. Emoção amordaçada nos faz refém dela. Dor tapada cala necessidade. Mágoa não entendida enfarta a fé nas pessoas. Raiva carregada, pesada, transita ardente pelas costas. As dores que nós sentimos não são apenas dores diretamente fisiológicas. Não dá para engolir tudo e dizer amém.
Eu sei também que não dá para cometer sincericídios por aí. Há pessoas que vão pelo mundo achando que o que vem na cabeça elas têm que falar, achando que eles são os sincerões da vida. Não é por aí. Isso é o sincericídio. Mas dá para expressar. O que se sente cabe tradução. O Freud disse certa vez que a ciência moderna ainda não produziu um medicamento tranquilizador tão eficaz como são umas poucas palavras boas. É isso, tem hora que o sentimento pede para ser dito, entendido, descodificado, traduzido. Tudo o que ele quer é ser exorcizado pela palavra ou pela via que lhe cabe melhor. Expressar tranquiliza a dor. Dor não é para sentir para sempre. Dor é vírgula. Então diz logo o que se quer dizer, sua bruxa. Coloca a dor no caldeirão e faz sopa de letrinhas. Faz uma carta, um poema, um livro. Faz uma orquestra tocar. Pega as sapatilhas, sapateia. Faz uma aquarela, faz uma vida, faz lá, sol, manda dó, se catar. Faz piada, faz texto, faz quadro, faz encontro com amigo, faz comida no parque. Fala para o seu analista, discute com Deus, se pinta de artista. Conversa sozinho, papeia com seu gato. Berra aos céus, mas não se cala. Fala, vai. Pois se você engolir tudo que sente, no final você se afoga. É que emoções indigestas e encarceradas mergulham no coração mais tarde para explodi-lo. E aí, me diz, quem será capaz de nos juntar depois que nós estivermos aí com os pedaços por aqui e acolá? Jamais a mágoa e toda a lama que ela carrega será melhor do que nossa paz. Então é preciso sim aprender a se expressar. E a filosofia tem nessa perspectiva trazer essa busca de uma vida melhor. A vida ela não se faz perfeita, a vida é um processo de melhorias no aspecto espiritual. Vamos dizer que a vida é um processo de conversão. Nós vamos por um caminho, nós vamos para uma circunstância, nós vamos ali para um momento e entendemos que, isso não foi o melhor. Fazemos ali uma conversão, como uma via, estamos dirigindo um carro. O que o Einstein vai dizer que a vida é igual a andar de bicicleta. Você só consegue ficar se equilibrando se você continuar pedalando. Parou, o que acontece? Caiu, aprendeu com um tombo, levanta e vamos seguindo em frente. Então esse é o processo de aprendizado. Então cada vez mais há pesquisas e estudos sobre o funcionamento da mente humana e das emoções. Destaco aqui também estudo de duas outras universidades, a de Wisconsin, nos Estados Unidos, onde eles analisaram os cérebros de pacientes que desenvolveram uma personalidade repressiva. Concluíram que os mesmos funcionam de maneira relativamente diferente. Na prática, mensagens perturbadoras levam muito mais tempo para passar de um hemisfério do cérebro para o outro. No entanto, o mesmo não ocorre com mensagens neutras ou positivas, o que indica que é uma reação aprendida ao longo do tempo, ou seja, é um processo de aprendizado mesmo. E depois na Universidade de Iowa descobriram que algumas maneiras de demonstrar as emoções podem ter o efeito oposto, ou seja, o que você acha que está fazendo bem para você pode fazer você se sentir pior. A chave está em encontrar a maneira de praticar o alívio emocional de uma maneira que lhe permita recuperar o equilíbrio perdido, escapando do controle exercido por emoções do seu inconsciente. O que Freud, vou falar aqui de forma muito simples, que não sou especialista, o que Freud vai chamar aí de sublimação, Há formas que nós podemos
de pegar essa energia, essa forma de emoção e canalizar de uma outra forma para que isso não se torne algo distorcido dentro do nosso corpo, da nossa forma de proceder no nosso dia a dia. O que Freud também vai dizer, acredito que exista um contexto maior, mas o que ele vai dizer é que as emoções não expressas nunca morrem. Elas são enterradas vivas e saem das piores formas mais tarde. Ou seja, é realmente um processo de equilíbrio, o que os gregos também já chamavam de arete, que é a virtude, né, a capacidade e a superação de si mesmo. Nesse processo de autoanálise, de reflexão sobre nós mesmos, deixo aqui a dica de 2 filmes. Estou pensando em acabar com tudo, O Diabo de Cada Dia, conforme vocês vão ver aí na imagem. Os 2 filmes estão disponíveis no Netflix. É interessante, meramente para a reflexão e pensar sobre essas questões. Já agradeço aí imensamente pela atenção. Deixe aí o seu like, inscreva-se no canal e até a próxima.